Beleza, gente? Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje eu vou contar alguns relatos, de espirituais que aconteceram comigo, da minha caminhada com Cristo aí, já faz bons anos. Eu já tive muitas experiências espirituais, muitas fora do corpo, algumas vendo mesmo ali realmente, sem sair do corpo, etc. Várias paralisias do sono, isso desde que eu me entendo por gente. Depois que eu converti, eu comecei a ter umas experiências mais reais. Eu conseguia manter como se fosse a lucidez, como se Deus me permitisse manter a lucidez para resolver a situação, né? Eu tinha uma cadelinha muito companheira, e a gente estava sempre junto. E muitas vezes eu adormecia, às vezes orava, repreendia o mal na casa, sentia um mal-estar e tal. E logo quando eu entrava naquele primeiro sono assim, eu já acordava meio que em espírito. E em espírito eu batalhava contra aquela energia pesada que eu estava sentindo, que geralmente era uma sombra, um demônio. Eu via ele claramente assim, andando pela parede, aquela sombra. E em espírito eu repreendia ele, eu mandava ele sair. Algumas vezes ele era mais rebelde, algumas vezes ele se dificultava a sair, então eu insistia, eu duelava ali como um guerreiro espiritual, né? Teve uma vez que uma pessoa entrou na minha casa e essa pessoa era uma pessoa muito... não má pessoa, claro que não, mas uma pessoa, assim, vamos dizer assim, de um culto pesado que eu não sei o que era, se era uma pessoa que era bruxa, uma coisa assim, mas algo assim, né? E essa pessoa foi na minha casa, me visitou e tal. Quando ela foi embora, eu adormeci e eu vi milhares de demônios em forma de morcego no meu quarto. E eles voavam e falavam coisas que eu não entendia, algumas coisas em português que eu entendia. Demônios mesmo, voando. E tentavam quebrar meu braço e eu vendo aquilo como se eu estivesse um pouco acima do meu corpo, vendo aquilo tudo. Aí eu comecei a repreender em nome de Jesus, comecei a falar que aquilo não era para estar assim. Isso foi 2016 para 2017. Foi uma época que eu dei uma desviada, que eu não estava mais com o mesmo empenho espiritual, talvez não tinha mais a mesma autoridade espiritual, né? Não que eu tenha me chafurdado na lama do pecado, mas eu estava bem desligado de Deus e a cabeça já estava no mundo, né? Eu já não estava mais naquele amor de Deus. Então, assim, eu já talvez não tivesse mais autoridade espiritual suficiente para expulsar os demônios. E eu os repreendi em nome de Jesus nessa visão. Eu comecei a ficar com muito medo. Eles tentavam quebrar meu braço, pulavam assim, uma coisa assustadora. Então eu fiz uma oração. Nessa época eu estava entendendo sobre invocação de anjo, eu ainda estava buscando a espiritualidade. Mas estava com umas feridas na carne, né? alguns comportamentos que não eram bons segundo o Evangelho. Enfim, comecei a invocar anjo para me ajudar. Fui São Miguel, fiz a invocação de São Miguel, que são as orações. E quando eu fiz a invocação de São Miguel, eu ouvi um dos demônios gritando. Como é que foi que ele falou? Ele chamou Miguel, corre, algo assim. E nisso, todos sumiram. Todos sumiram. E eu acordei. Eu já relatei aqui no canal, quando eu me converti, que tinham sombras me enforcando, nessas visões que eu tinha repreendido em nome de Jesus, eu tinha explodido. Realmente o nome de Jesus funciona para expelir essas criaturas, porém você tem que estar na brecha, no comportamento perfeito, você tem que andar segundo o coração de Deus. Se você não tiver, você não vai ter tanta autoridade espiritual. É da sua fé. A minha fé é assim, se eu não estiver andando bem com Deus, eu não vou ter a fé para fazer a obra de Deus. Tem gente que faz. A palavra de Deus diz assim, que
que no fim do tempo, Senhor, Senhor, chegarão os pastores, né? Falando, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Jesus falou, não vos conhecia, apartai-vos de mim, vocês são bodes. Ou seja, a mesma pessoa que Jesus nunca conheceu pode agir em nome de Jesus, né? Você vê o poder do nome de Jesus. Quando Jesus quis dizer isso, era uma pessoa que era fariseu, que era hipócrita, que era perversa, que nunca teve um encontro real com Jesus, como a maioria desses pastores aí que fazem as igrejas empresa, que isso ira muito o coração de Deus, eu tenho certeza. Eu tenho um grande amigo, um pastor aqui, que eu tive um grande relacionamento com ele, um grande pastor, uma igreja, tá? E essa igreja Getsemane, no nome de Deus, o grande pastor Laurangeira, um profeta real, ele falava, o Espírito de Deus não se contenta com essas igrejas empresa, isso está errado, é momento de arrependimento, a ira de Deus está sobre esses fariseus modernos, sobre esses cães gulosos, que são esses pastores sedentos por dinheiro, maldito seja. E voltando ao assunto, quando eu repreendi, chamei o santo arcanjo Miguel, dito e feito, as coisas explodiram. Então Deus me fez ter toda a força espiritual para crer que o nome de Jesus sairia, e se me faltasse força, eu aprendi a invocação de anjo que me ajudaria, né, para hoje ser uma pessoa de Deus completa, temente, entendendo ali. Eu entendi mais coisas ainda depois disso, para inclusive batalha espiritual, que eu não vou estar falando aqui porque Deus não me permitiu falar, mas cada um tem um nível evolutivo, e quanto mais você estuda e busca, mais Deus vai abrindo uma porta para você. Então eu tive essas experiências de sombras, de demônios, comecei na minha casa a fazer muito isso também, até que eu fui para o campo real da rua, né? Expulsar demônio de gente de verdade, né? Graças a Deus, Deus me usou aí por um bom tempo para ajudar pessoas que estavam com espírito de suicídio, loucura, espírito eu cheguei a orar com pessoas que se desnutriram, pessoas que chegaram a pesar 30 quilos de problemas emocionais. Graças a Deus a pessoa se reergueu, né? A gente batalhou pela vida da pessoa, repreendeu o nome de Jesus para que o demônio saísse, várias orações, né? Já pessoas bêbadas, possessas em bar, assim, repreendi em nome de Jesus, a pessoa ficava sã na hora, vi que era entidade mesmo, até que estava bebendo a coisa do cara. Já teve caso de um bêbado cair num bar, assim, bater a cabeça, todo mundo achou que ele tinha morrido. Aí eu fui lá, ele estava gelado, como ele estava sem pulso, aí eu comecei a orar baixinho, assim, forte, para que ele voltasse à vida e que o demônio largasse dele. De repente esse cara abriu o olho assustado, assim. Quando eu terminei a oração falando em nome de Jesus, o cara voltou são, sabe? Voltou da morte para a vida. Não sei se ele estava morto, não estou falando que eu ressuscitei ele, não sei. Mas isso foi o que eu vi. O homem estava gelado, há mais de meia hora apagado, sem sinal vital, assim, eu não senti o pulso dele. E quando eu fui, eu orei com ele forte, assim, baixinho, só eu e ele, e a multidão estava em volta, né, chamando de ambulância, ele voltou. Então, vi muita coisa, né? E eu entendi que a batalha espiritual é bem parecido com aquele livro da Rebecca Brown, né? Que eu já li, recomendo vocês a ler as obras dela. Tem muito de batalha espiritual ali. Pessoal, muita gente mete o pau nela, fala que ela é doida, que ela não sei o quê, que ela é falsa profeta, mas eu creio na experiência dela, porque eu vivi experiências parecidas, né? Eu só não cheguei a ver seres espirituais manifestados em formas humanas assim, mas eu já tive experiência com bruxos, visita de bruxo, gente que faz viagem astral veio me atormentar. Já vi isso, vi que isso existe, que além dos espíritos demoníacos existem os espíritos humanos, e os espíritos humanos têm o livre-arbítrio deles, né? Então já vi muita coisa, já briguei muito aí no mundo espiritual, glória a Deus por isso. Eu me considero um guerreiro da vida e do mundo espiritual. E para a glória de Deus, estamos aí até hoje, né? Às vezes uma pessoa
me procura, está com uma enfermidade, alguma coisa, a gente vai orando, Deus vai usando. E estou tentando levar a vida do melhor jeito possível, andando conforme Deus gosta. E Deus tem abençoado, não posso reclamar não. Deus é bom, nunca me faltou nada, então firme e forte. E foram várias experiências, né? Várias. Aqui foi uma pontinha do iceberg, de possessão, de repreensão, né? Então, para resumir, eu aprendi a invocação de anjo, eu aprendi a repreender em nome de Jesus, é a força que isso tem, né? E agora Deus tem me inclinado para orar e para entender o mundo de seres que estão nessa dimensão de alguma forma, seres demoníacos, mas que estão nessa dimensão de alguma forma. Não sei que mistério é esse, mas eu sei que Deus tem colocado no meu coração para entender mais sobre isso, que é o mundo das criaturas assim que fazem feitiço. Não sei, vocês podem até acreditar nisso, mas existem pessoas que fazem feitiço para virar lobisomem, bicho, demônio, etc. E por algum entendimento espiritual que eu estou tendo, parece que, como nós estamos vendo um apocalipse, talvez esse bicho comece a aparecer por aí mais. Eu estou tendo esse pressentimento. E Deus está me levando a pesquisar a fundo para entender sobre isso. E se for da vontade dele, eu vou compartilhar com os irmãos aqui no canal o que eu tenho entendido, porque nós temos que estar brigando contra o nosso inimigo, seja ele demônios espirituais, demônios materializados, tá? Ou pessoas demoníacas, que são aí as linhagens de demônios que vêm das seitas, e é uma longa história que um dia eu vou estar falando, né? Mas o fato é que a gente não pode negligenciar esses satânicos não, meus irmãos. Eles estão aí, eles fazem parte da legalidade apocalíptica, e nós temos que abrir bem o olho e duelar em nome de Jesus e para a glória de Deus sempre vencer. Que essa é a vontade de Deus para os seus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, um abração, beijo.